Esta esfera ia ser usada para construir uma terceira bomba atômica, mas o objeto matou dois dos investigadores envolvidos de uma forma bizarra. Esta história é incrível, por isso não te esqueças de ficar atento até ao fim. E se gostares, fico galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, porque é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo a ainda mais pessoas. Obrigado, amigos, e sejam bem-vindos. Tenho a certeza que já cometeste erros antes e que algum percalço super estúpido te levou a uma situação bastante subótima. Mas, de certeza que nunca te aconteceu o seguinte, em desencadear uma reação em cadeia de radiação mortal no núcleo de uma bomba nuclear ao usar incorretamente uma chave de fendas. Não é uma das minhas piadas tolas, aconteceu mesmo. Mas tem calma, vamos começar pelo início da história. A Segunda Guerra Mundial terminou pouco depois de as bombas atômicas americanas terem sido usadas em Hiroshima e Nagasaki. No entanto, não era claro que o Império Japonês capitulasse, razão pela qual os Estados Unidos estavam a trabalhar numa terceira bomba atômica. O núcleo desta bomba atômica era uma esfera de plutônio com 6,2 kg, que hoje é conhecida como núcleo do demônio e que realmente mereceu esta alcunha. Antes de mais, coloca-se a questão de saber por que razão os Estados Unidos conservaram este núcleo de plutônio após a Segunda Guerra Mundial. Nunca se sabe quando é que vais precisar do núcleo de uma bomba nuclear. Eu tenho sempre um comigo. A investigação sobre armas nucleares continuou após a guerra e, embora não tenha sido usada em guerras desde então, foi certamente usada em testes. O núcleo demoníaco destinava-se originalmente a ser utilizado como parte da Operação Crossroads, uma série de testes de bombas nucleares conduzidos pelos Estados Unidos para estudar o efeito das armas nucleares nos navios de guerra. Foram efetuados 2 testes de armas nucleares no âmbito da Operação Crossroads, denominados Able e Baker. Estes testes tiveram lugar no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Isto pode parecer-te familiar e, não me digas, os criadores do SpongeBob provavelmente queriam mesmo fazer uma alusão a isto com o nome Bikini Bottom. No entanto, o núcleo demoníaco acabou por não ser usado nesse teste e foi derretido antes. E, presumivelmente, por causa dos trágicos acontecimentos que desencadeou. O primeiro acidente ocorreu em 21 de agosto de 1945, quando o físico Harry Daghlian realizou uma experiência destinada a determinar a massa crítica do núcleo de plutônio. Por outras palavras, queria descobrir quão próximo o núcleo estava das condições para uma reação em cadeia autossustentada. Esta é uma informação crucial para compreender a física dos neutrões e o funcionamento das armas nucleares. Analisaremos mais de perto o que é exatamente uma reação em cadeia num núcleo de plutônio. Henry Daghlian construiu blocos de carboneto de tungstênio à volta do núcleo do demônio para investigar a sua massa crítica. O carboneto de tungstênio é um material que reflete os neutrões, e por isso, actuou como um refletor de neutrões em torno do núcleo do demônio nesta experiência. Aqui podes ver uma réplica da experiência e os blocos de carboneto de tungstênio à volta da esfera de plutônio. Ao rodear o núcleo de plutônio com carboneto de tungstênio, aumentas o número de neutrões no núcleo que são necessários para manter uma reação em cadeia. É claro que Daghlian não queria atingir uma reação em cadeia crítica, mas sim descobrir exatamente como o núcleo do demônio reage aqui, ajustando o número de carboneto de tungstênio em condições seguras. Mas o que aconteceu a seguir é verdadeiramente inacreditável. Harry Daghlian deixou cair acidentalmente um bloco de carboneto de tungstênio no núcleo do demônio. Pelo que acabamos de discutir, podes imaginar o que isso fez. O núcleo ficou subitamente muito mais próximo da massa crítica, desencadeou-se uma reação em cadeia descontrolada e gerou-se subitamente uma imensa radiação. Harry Daghlian retirou imediatamente o bloco para parar a reação, mas nesse curto espaço de tempo já tinha recebido uma dose letal de radiação num total de quase 5,17 Sievert. Menos de um mês depois, morre de doença das radiações. Poderias pensar que, após este incidente, as precauções de segurança no Laboratório Nacional de Los Alamos, onde ocorreu o acidente, teriam sido aumentadas. Não é bem assim, tens de dizer. Porque menos de um ano depois, a 21 de maio de 1946, ocorreu o próximo acidente trágico, cuja sequência de acontecimentos ainda parece incrível. O físico Lewis Slotin, por acaso um bom amigo de Daghlian, estava a trabalhar no núcleo do demônio. A experiência que levou a cabo chamava-se fazer cócegas na cauda do dragão. E, de alguma forma, aconteceu exatamente o que tu esperas que aconteça quando fazes cócegas na cauda de um dragão, ou seja, uma catástrofe.
Nesta, foram utilizados dois hemisférios de berílio, que serviam de reflectores de neutrões, ou seja, tinham a mesma função que os blocos de carboneto de tungstênio em Daglian. Estes hemisférios foram colocados à volta do núcleo demoníaco para aumentar o número de neutrões remanescentes no núcleo e assim investigar a proximidade do ponto crítico antes de uma reação em cadeia descontrolada. Na experiência, Lewis Slotin queria aproximar lentamente os dois hemisférios de berílio um do outro e testar a reação do núcleo do demônio. Até aqui, tudo muito louco, mas é aqui que as coisas se tornam realmente bizarras. Os espaçadores destinavam-se a impedir que os dois hemisférios se juntassem completamente, assim, envolvessem completamente o núcleo, o que teria desencadeado uma reação nuclear em cadeia. No entanto, a dada altura, Slotin usou simplesmente uma chave de fendas para os manter separados. Aqui podes ver outra reconstituição da experiência. Ouviste bem, Lewis Slotin só foi separado do fiasco nuclear e da sua própria morte por uma chave de fendas entre os dois hemisférios. É um pensamento macabro, mas penso sempre que não é de admirar que os homens tenham, em média, uma vida mais curta do que as mulheres. A chave de fendas escapou-lhe das mãos. Os dois hemisférios envolviam agora completamente o núcleo demoníaco e uma nova reação nuclear crítica em cadeia teve lugar. Mais tarde, os colegas de Slotin descreveram um brilho azul à volta do núcleo, conhecido como radiação Cherenkov, que também é visível nas centrais nucleares. Slotin sentiu também um sabor amargo na boca e uma sensação de ardor na mão esquerda. E apesar de Slotin ter separado rapidamente as esferas, terminando assim a reação supercrítica, infelizmente já era tarde demais. Morreu de doença da radiação apenas 9 dias depois. Dois acidentes incrivelmente trágicos e bizarros, e o que considero realmente trágico neles é que tanto Daglian como Slotin, como físicos nucleares experientes, provavelmente já sabiam no momento do acidente o que este breve momento de descuido significaria. Nomeadamente, a sua própria morte. Vejamos como é possível que erros aparentemente pequenos possam levar diretamente a uma exposição tão grande à radiação. Em primeiro lugar, as reações em cadeia que ocorreram durante os acidentes fatais com o núcleo do demônio não foram suficientemente fortes para desencadear uma explosão nuclear completa. Uma bomba nuclear operacional contém muitos mais elementos do que apenas um núcleo de plutônio. Por exemplo, explosivos ainda mais poderosos. Por isso, o núcleo do demônio nunca esteve perto de uma explosão nuclear, mas atingiu um estado que é descrito como crítico. No sentido mais verdadeiro da palavra, tens de o dizer. Nesse estado, ocorre uma reação em cadeia independente, na qual o número de neutrões no material pode estabilizar-se ou até aumentar lentamente. Mas não tão rapidamente como numa reação em cadeia explosiva e descontrolada. Em termos gerais, a reação em cadeia começa quando um neutrão entra no núcleo do plutônio e é absorvido por um átomo de plutônio 239. E isto converte o plutônio 239 em plutônio 240, que é instável. O que acontece à tua vida quando és mentalmente instável? Exatamente, desintegra-se completamente nas suas partes individuais. De alguma forma, este é um vídeo muito deprimente. Assim, o plutônio 240 decompõe-se, dividindo-se em dois núcleos atômicos mais pequenos, os chamados produtos de cisão. Durante este processo, que provavelmente conheces melhor como fissão nuclear, é libertada uma grande quantidade de energia sob a forma de calor e radiação gama. Agora podes dizer, bem, liberta-se um pouco de energia, mas depois volta a passar rapidamente. Infelizmente, isto liberta neutrões que, por sua vez, atingem outros átomos de plutônio 239 e também os dividem, libertando ainda mais energia e neutrões. Podes ver aqui que isto conduz em uma reação em cadeia exponencialmente mais forte, e foi exatamente isso que aconteceu nos poucos segundos em que os dois investigadores tiveram o seu percalço de reflexão de neutrões. A história do núcleo demoníaco mostra claramente o imenso poder com que estamos a lidar na fissão nuclear. É tão assustador como fascinante. No entanto, o tema é também relativamente complexo, por isso escreve nos comentários todas as perguntas que tenhas sobre o assunto. Tentarei responder ao maior número possível, prometo-te. Em vez de aumentar o número de neutrões no núcleo do plutônio, gostaria de aumentar o número de subscritores do meu canal. Se ainda não te inscreveste ou conheces amigos e familiares que se interessam pelo espaço, ficaria muito contente se carregasses no botão de inscrição. Muito obrigado! Uma forma completamente diferente de energia, mas que pode ser ainda mais destrutiva, está adormecida no supervulcão de Yellowstone. E a NASA quer agora evitar que este gigante adormecido entre em erupção. Expliquei tudo sobre esta história maluca e quando devemos esperar uma erupção do Yellowstone no vídeo aqui apresentado. Não te esqueças de clicar nele. É muito, muito emocionante. E se quiseres apoiar o meu trabalho,
Também podes comprar as t-shirts dos vídeos e muito mais na Space Shop. De resto, vejo-te no próximo vídeo. Cuida-te, amigos.